Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 7 de setembro de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Senhores que são escravos. O texto que se encontra em Efésios capítulo 6, verso 9, é o texto que serve como base para o nosso estudo de hoje. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Antes de podermos aprofundar aqui no nosso estudo, eu te convido para orar comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pela certeza que temos de que o Senhor ouve as nossas orações e, ao mesmo tempo, nos mostra como é importante tratarmos bem todas as pessoas que estão ao nosso lado. Te pedimos que o Senhor nos ajude a entender a importância que cada ser humano tem para ti. Tenha essa pessoa um status social menor ou maior do que o nosso. Te pedimos que nos ajude também a podermos, nesse momento, sentir a tua presença enquanto colocamos diante de ti cada pedido de oração que foi enviado para cá, para a nossa comunidade de oração. E ao mesmo tempo aqueles que estão no coração dos meus irmãos e irmãs que oram comigo. Responda de acordo com a tua vontade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse texto que acabamos de analisar ou de ler aqui do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 9, ele vai trabalhar alguns aspectos que são realmente interessantes. Depois de mencionar o que é que o Senhor Deus esperava do indivíduo que é escravo, que ele precisava entender que ele não trabalhava, não deveria trabalhar para o seu Senhor da terra, mas para o Senhor do céu, fazendo a vontade de Deus, que era, na verdade, que esse servo, ou que esse escravo fosse utilizado como um instrumento através do qual o reino de Deus poderia chegar dentro da casa do seu Senhor. Agora, ele vai se dirigir aos senhores, muitos deles cristãos, que também possuíam seus escravos. A própria carta a Filemon é uma carta que Paulo envia para um membro da igreja, provavelmente um indivíduo que era líder da igreja, provavelmente na região de Filipos, e que era um senhor de escravos. Onésimo, que era seu escravo, que havia fugido do seu senhor, foi encontrado em Roma, ou procurou por Paulo em Roma, aceitou a Cristo Jesus e agora Paulo o envia de volta. A gente está falando, portanto, de indivíduos que eram cristãos e que possuíam escravos. Era uma sociedade onde esse tipo de situação era tolerada. Fazia parte do plano de Deus? Claro que não. Paulo, aqui nesses conselhos, ele está tentando fazer com que, de certa forma, de dentro para fora, essa estrutura corrompida, ela fosse colapsada. Como? Através do amor. Agora, ele vai conversar, esse último versículo, versículo 9, ele vai falar com aqueles que são senhores de escravos. E ele vai fazer um jogo de palavras, que no grego é muito interessante. Quando ele vai se referir aos senhores de escravo, apesar de, na tradução para o português, a palavra ser traduzida também como senhor, em grego a palavra é hoi kurió, que significa literalmente mestre. Um mestre terreno, alguém que tem autoridade sobre outra pessoa, que era o que esse indivíduo, o senhor de escravos, ele possuía. E ele agora vai olhar para esses indivíduos e dizer assim, olha, e agora a vocês, senhores, hoi kurió, ou mestres de escravos, senhores de escravos, eu quero que vocês se lembrem que existe um senhor, e aí ele vai usar uma outra palavra, a palavra kyrios, que é uma palavra usada para Cristo como o Senhor dos senhores, como o Rei dos reis, como Todo-Poderoso. Esse sim é maior do que todos vocês. É só para você que é senhor de escravo, hoi kurió, que você se lembre que existe um Kyrios, aquele que é o Senhor dos senhores, o grande mestre, o grande Senhor, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, que é Senhor tanto de livres quanto de escravos. Eu imagino que Paulo, nesse contexto, ele está se referindo aos senhores, mas está mandando um recado para os dois. Haverá um momento em que senhores de escravos e escravos estarão
em pé de igualdade diante de Deus. Porque diante de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe pessoas mais importantes ou menos importantes. Todos têm o mesmo valor diante do Senhor. Sejam eles ricos ou pobres, sejam eles livres ou escravos, sejam eles de que etnia possam ser. Todos têm o mesmo valor. E se fosse por apenas uma pessoa, nas palavras de Ellen White, Cristo Jesus teria vindo para poder morrer, para resgatar ainda que fosse uma única pessoa. Paulo agora está imaginando senhores de escravos e escravos diante do Senhor, por ocasião da vinda de Cristo. Paulo está só relembrando, olha, haverá um momento, meus amigos, que o Senhor, aquele que não faz acepção de pessoas, ele retornará e ele vai chamar cada um para prestar contas diante dele daquilo que fez ou deixou de fazer. É isso que Paulo está tentando aqui dizer. Ele vai dizer, façam o mesmo com os seus servos, escravos que tinham sido instigados por Paulo a tratar os seus senhores ou a servir os seus senhores como servindo a Cristo. Agora, esses mestres, esses senhores escravos, eles são exortados a tratar da mesma forma os seus servos. Não como escravos, mas como se estivessem servindo ao próprio Cristo. Lembrando apenas que esse que é o Kyrios, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, na quinta-feira à noite, a última quinta-feira à noite que ele passou aqui na terra, antes que ele fosse preso, ele cingiu, ele tirou a sua capa, amarrou uma toalha na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele diz, vocês me chamam de Senhor e Mestre, de Kyrios, e fazem bem porque eu sou. E sendo eu Senhor, Kyrios, se eu os servir, vocês devem servir uns aos outros, como eu fiz a vocês. É essa lembrança que provavelmente Paulo está tentando trazer diante desses senhores de escravos, de que eles deveriam se lembrar que eles estavam acima daquilo que era o status quo de uma sociedade greco-romana que tolerava a escravidão. Duas coisas são demonstradas por Paulo nesse seu discurso. Em primeiro lugar, os senhores de escravos, bem como seus escravos, eles de igual forma eram servos do Senhor Jesus Cristo. E como servos de Cristo, eles seriam chamados diante do Senhor. Agora Paulo está olhando para o senhor de escravos e dizendo, lembre, toda vez que você for chamar o teu servo, o teu escravo, que é teu irmão em Cristo, que você for chamar seu servo, lembre-se que um dia, do mesmo jeito, o Senhor Jesus vai te chamar. Ele estava colocando esses caras para poderem pensar, porque ele é o único Senhor de livres e de escravos. E eles, os senhores desses escravos, eles deveriam se lembrar que o Senhor Celestial, ele julga tudo sem parcialidade. Uma vez que o seu próprio Senhor tratava os escravos em pé de igualdade com os outros, eles também deveriam agir assim. Se o Senhor, se o Kyrios, se Cristo Jesus não fazia acepção de pessoas, eles também deveriam entender que o que eles tinham com eles não eram escravos que poderiam passar por todo tipo de barbárie e tortura. O que era comum nessa sociedade greco-romana, onde um escravo poderia sofrer espancamento, abuso sexual, a venda desse escravo separado às vezes da própria família, trabalho extremo, fome, algemas, marcas de ferro quente e até a morte. Era isso que era comum dentro dessa sociedade greco-romana. Agora, Jesus está lembrando aos senhores de escravos que eles tinham que se lembrar que o grande Senhor, o Senhor dos Senhores, um dia os chamaria à responsabilidade que diante dele, eles, bem como seus servos, possuem o mesmo valor. E o nosso guia de estudos termina com uma frase que eu acho muito interessante, como um parágrafo. A linguagem que Paulo utilizou, animou os escravos. Ele os lembrou que eles receberam a adoção como filhos, a redenção, a herança, a entronização com Cristo Jesus, o status de concidadãos, membros da família de Deus, e integrantes do corpo de Cristo. E lá em Efésios, no capítulo 6, versos 5 a 9, Paulo ele aplica o ensino da carta ao relacionamento entre escravos e senhores, incluindo o conselho sobre a fala
de ética sexual. Eles deveriam viver como estando na presença do Senhor, senhores e escravos. Lembrando que as diferenças que existem dentro da nossa sociedade, que fazem com que as pessoas tratem umas às outras com diferenças, dizendo que esse é mais importante do que esse, ou que esse é mais importante do que esse. Que essas coisas não existem diante de Deus. Diante de Deus todos são iguais e todos serão chamados diante do tribunal de Cristo para responder pelo que fizeram ou deixaram de fazer no seu corpo. Não se esqueça desses ensinamentos quando hoje, durante esse dia, você tiver vontade de retaliar, talvez porque no teu trabalho, aquele que está acima na hierarquia não te tratou com parcialidade, não deu a você o reconhecimento que você merecia, ou de repente te perseguiu. Lembre-se que Paulo não instiga a retaliação, mas ele tenta fazer com que senhores e escravos. Eu vou agora adaptar essa linguagem para a nossa realidade do século XXI. Ele vai trabalhar a ideia de que empregadores e empregados devem se lembrar que diante de Deus essa diferenciação não existe. Todos têm o mesmo valor diante dele. E ele, que é o Supremo Senhor, vai julgar empregadores e empregados pelo que eles fizeram ou deixaram de fazer dentro daquilo que era a responsabilidade deles, de submissão e amor de uns para com os outros. Não se esqueça disso. Quer seja você empregador ou empregado. Eu estudo a lição. E você?